Aqui no Jornal da Manhã, comentário, a opinião da nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia. Tudo bem, Thiago. Bom dia a você, a todo mundo aí no nosso estúdio, a quem nos ouve e nos assiste nesta manhã de sexta. Ô Vera, a cada dia um novo capítulo. À medida que as investigações da Operação Spoofing avançam, mais nomes de autoridades que tiveram o celular invadido vêm à tona. O que é que isso mostra e qual é, ô Vera, a reação do meio político a tudo isso, hein? Mostra algumas coisas, Thiago. Primeiro, a fragilidade dos sistemas, dos dispositivos de segurança utilizados pela maioria dessas autoridades. A gente está falando de delegados da Polícia Federal, procuradores da República, juízes de várias instâncias, ministros de tribunais superiores, procuradores de Brasília, inclusive, deputados federais, senadores, ministros e, por fim, o presidente da República, cujo celular estava na lista de potenciais alvos dos hackers presos na Operação Spoofing. Todo mundo muito exposto, sem que se preocupe com a própria segurança cibernética, sem que adote procedimentos que estão até à disposição de todo mundo, como verificações em várias etapas e outros para assegurar uma maior inviolabilidade dos seus dispositivos. E também não se vê, por parte daqueles responsáveis pela segurança do presidente, dos demais ministros, das autoridades de mais alto escalão, como, por exemplo, a inteligência do governo, a BIM, o GSI, uma estratégia mais definida, protocolos claros de que graus de segurança essas autoridades devem adotar e um monitoramento para saber se elas não estão, de fato, sendo hackeadas, sendo espufadas, para usar um novo verbo aí dos últimos dias. Então, todo mundo muito exposto. Em segundo lugar, uma ousadia bastante grande desse grupo que, a se confirmarem as investigações iniciadas na quarta-feira e que avançam dia a dia, era o grupo responsável por municiar as reportagens da Vaza Jato, foi o grupo responsável por extrair as conversas dos procuradores, do ex-juiz Sérgio Moro, etc., mas que não tem nada de super profissional, de super grupo de hacker, de uma rede complexa e sofisticada de hackeamento, e sim eram hackers bem amadores, responsáveis por crimes de outra natureza, além da violação de segurança cibernética das pessoas, como crimes com cartão de crédito, pequenos estelionatos aqui e ali, e que ainda assim conseguiu fazer um estrago dessa monta, um estrago dessa natureza. Então, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas quanto às conexões desse grupo. A origem parece ter sido, primeiro, os hackers tiveram acesso aos números de celulares de procuradores e promotores de Araraquara. A partir daí, conseguiram o número do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e por meio dele chegaram à Força Tarefa de Curitiba e aí foram ampliando os seus alvos como ondas aí, percorrendo ondas maiores e depois, acho que se sentindo aí poderosos diante da repercussão e do estrago, começaram a jogar a vara para pescar peixes maiores. Foram até o executivo, tentaram entrar no celular do Paulo Guedes, tentaram entrar no celular do próprio presidente, foram ao legislativo buscando o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. Você me pergunta da reação das autoridades. Em primeiro lugar, é de perplexidade, né? Perplexidade com essa exposição generalizada de todos, sem que se tivesse ideia de que estavam assim tão vulneráveis. Em segundo lugar, uma certa irritação com a maneira como as investigações estão sendo conduzidas. Eu falei ontem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ele demonstrou bastante irritação com o fato do seu nome ter vazado como um dos potenciais alvos. Ele diz, com certa razão, que existe uma contradição fundamental de uma operação que apura vazamentos e que, portanto, deveria ser sigilosa e tem ainda o sigilo mantido em várias partes da sua investigação, que ela exponha o nome das potenciais vítimas, vaze, né? Uma operação sobre vazamento vaza as informações das potenciais vítimas. Então, estamos nesse pé. Vamos ver se nos próximos dias o GSI, a ABIN anunciam medidas extras de segurança
para os celulares do presidente e dos demais ministros, Thiago. Vera, você usou a palavra perplexidade e é interessante que ontem o ministro Sérgio Moro provocou justamente perplexidade na própria Polícia Federal por dizer ao ministro do STJ que as conversas interceptadas pelos hackers seriam destruídas. Ele atravessou uma espécie de sinal. Como é que isso vai acontecer? Atravessou o sinal, Thiago, e isso é preocupante. Não é a primeira vez que o ministro atravessa o sinal, como mostram as próprias mensagens divulgadas pela Vaza Jato. Ali havia um juiz extrapolando, em muitos casos, a sua função, querendo coordenar o jogo, querendo coordenar a Lava Jato. Então, instruindo os procuradores, se queixando de decisões, por vezes, das instâncias superiores, tentando provocar nas instâncias superiores certas reações. A gente viu ele extrapolando um pouco as suas funções quando divulgou aquele conteúdo do grampo entre Lula e Dilma lá em 2016, e sabendo que estava fazendo isso, mas decidiu extrapolar para causar uma certa reação política. E agora, como ministro da Justiça, ele de novo extrapola o que deveriam ser as suas atribuições e os limites dessas atribuições. Primeiro, indo ao Twitter no dia da prisão dos hackers, comemorar, parabenizar a PF e, de cara, fazer uma ligação entre aqueles hackers presos e a Vaza Jato, antes mesmo de que viesse à tona qualquer evidência, num sinal de que ele estava acompanhando os bastidores de uma investigação que o tem como um dos principais interessados, algo que ele não deveria de maneira alguma fazer. E ao comunicar às autoridades sobre uma suposta destruição de provas, ele de novo extrapola. Primeiro porque isso mostra que está no comando das investigações nas quais é interessado. Segundo, porque destruição de prova em processo é algo que a justiça deve arbitrar. E Moro não está mais na justiça, ele não é mais juiz. Não me parece nada crível que a justiça vá determinar destruição de qualquer prova. Essas mensagens são justamente a prova de que os celulares foram acessados e, eventualmente, de que as mensagens divulgadas até aqui estão na sua integralidade. Portanto, o conteúdo tem sim de ser preservado. Ele se precipitou, causou aí sim irritação na PF, porque ficou meio evidenciado que a Polícia Federal já está, claro, sob o comando dele, está sob o comando da pasta, mas que ele está atuando diretamente numa investigação que o interessa. Então, o ministro deveria se recolher um pouco e parar de dar tantas declarações, parar de interferir diretamente numa investigação na qual ele é um dos principais interessados. Thiago. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você e qualquer coisa você volta aqui no Jornal da Manhã ainda hoje. Até já. Até mais e até mais tarde também para os ouvintes.